entrar. Entrou? Sim, sim. Vocês me ouvem aí? Gente, agora vocês estão me ouvindo? Agora pode abaixar. Agora até meus filhos entraram agora pra mim. Eu já falei, filha, não tá entrando de jeito nenhum. Ufa! Ai, bonitas, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Alguém me ligou. Começou alguém ligar aqui durante a gravação do próprio Instagram. E aí travou tudo, eu não sei o que aconteceu. Mas bora lá, eu saí, fechei tudo. Falei, agora vai. Então vamos fazer de novo, né? Uhul, voltou. Então vamos lá, bonitos. Ah, desculpa, viu? Não sei o que aconteceu realmente, mas pelo menos agora deu certo. Bom, eu tava me apresentando pra vocês, falando que, né, pra quem não me conhece, dando as boas-vindas e dizendo que pra quem... Pois é, um perrengue chique, né, Marta? Tava dizendo que pra quem não me conhece, eu sou a professora Evelyn, trabalho com alfabetização há uns 18 anos, pelo menos, estudo neurociência e a ciência cognitiva. Eu estava dizendo que se vocês estão procurando no meu perfil, né, para quem está chegando agora, que seja muito bem-vindo, inclusive, mas que quem entrou no perfil procurando atividade pronta, dificilmente vai encontrar uma coisinha ou outra, né? Às vezes eu até fiz esses dias um e-book sobre habilidades preditoras e tal, mas não é isso, né? Eu gosto de falar sobre o processo de alfabetização e até por isso eu vou lá na neurociência, né, buscar entender como que a criança aprende, como que o cérebro funciona, porque é isso que faz a gente avançar com os nossos alunos. Se a gente não entende o processo, bonitas, vocês podem comprar o pacote de atividade que for, vocês podem ficar dando um monte de atividade, pode comprar o método que for. Se vocês não entenderem, não tiverem clareza do processo, do que é que a criança precisa para ela se desenvolver, para ela avançar, vocês não vão ter resultados significativos. Aliás, às vezes até a gente tem, né, resultados, a gente tem até alguns avanços, mas o que acontece é que a criança não vai ter fluência leitora. Ela não vai automatizar a leitura, ela não vai fazer produção textual, vai ficar cheio de lacunas, cheio de buracos. É isso que acontece normalmente no processo de ensino-aprendizagem. Então, é isso, tá? Eu defendo o processo, a clareza do professor. E eu estava dizendo que eu já estive no chão da sala de aula, né? Eu conheço muitas cobranças que acontecem ali. Eu falo sempre que nós, professores, estamos sempre no banco do réu, né? Sempre sendo julgados, sempre todo mundo apontando dedos, sempre a gente está ali naquela posição. Mas só a gente sabe o que é uma sala de aula lotada, o que é uma aula... o que é dar conta disso, né? De uma sala de aula lotada, com inclusão, com crianças com dificuldade de aprendizagem. E eu tenho falado muito isso, e aí vem muito ao encontro do que a gente está discutindo aqui, que os anos iniciais, né, o primeiro ano, e aí vocês podem conversar comigo no chat sobre isso, tá? Ele tem sido muito mais uma recuperação daquilo que não está sendo trabalhado. A gente tem algumas crianças que vêm muito trabalhadas, mas são exceções ali, né? Tem muita coisa que não está sendo trabalhada lá na educação infantil, porque as crianças estão chegando realmente, eu falo que o primeiro ano está sendo muito mais uma recuperação da educação infantil. E porque também, de novo, existe uma falta de entendimento, talvez, né, do que é para ser feito na educação infantil. Eu falo isso com propriedade, tá, gente? Eu não estou inventando e nem falando coisas aleatórias, não. Eu acompanho ali minhas alunas na graduação, elas fazem estágio, elas me contam muita coisa do que elas estão vendo, do que elas estão vivendo. Eu acompanho muitas escolas, porque eu faço assessoria pedagógica, ela vai falando sobre isso. E o que a gente vê é uma realidade assim. E eu, né, sou da escola, eu sou professora, eu conheço essa realidade, muitas vezes eu ouvi isso, que na educação infantil agora não tem mais que fazer nada. É o brincar por brincar. Mas por quê? Porque os documentos, a legislação, ele vai dizer que não é pra gente ficar antecipando a alfabetização formal. E não é mesmo, eu não defendo isso, né? Só que a gente não antecipa a alfabetização formal, mas lá na educação infantil, e é isso que muitas pessoas não entendem, é dar a base.
a gente precisa amadurecer. Então, os estudos vão mostrar pra gente que a criança na educação infantil, ela vai amadurecer as habilidades que são necessárias, tanto que quando muda para o ensino de 9 anos, é neste sentido. Porque a própria neurociência vai dizer, olha, com 6 anos a criança já está ou já deveria estar com todas as habilidades amadurecidas ali, para ela entrar então no processo de alfabetização formal que vai acontecer aos 6 anos no primeiro ano. Só que é sobre isso que a gente vai falar muito aqui hoje. Tá? Boa noite para quem tá cumprimentando aí todo mundo, né? Boa noite, bem-vindos. Então, eu resolvi fazer isso aqui tudo. Então, vocês vão ver que eu vou defender esse processo, a clareza do professor, o domínio sobre a alfabetização. Quando vocês conseguem atingir este patamar, vocês vão arrasar muito, né? Alcançam muito sucesso com os alunos de vocês. E eu já quero deixar, então, de novo, esse convite para vocês. Dilma, querida, tudo bem, amor? Eu já quero deixar esse convite para vocês para a Masterclass que vai acontecer no dia 26. Gente, eu tô aqui, ó, dias e dias, quase não tive férias, viu? Era para eu estar de férias, vocês estão vendo que eu tô trabalhando a beça nesse Instagram e tô preparando a minha Masterclass, que são 3 dias de aula que eu vou dar que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre esse passo a passo, vou falar sobre esse mapa, vou falar sobre o PSA, que é esse método, né? O que eu desenhei sobre práticas significativas de alfabetização, que não é vender um método. Falar, olha, é método fônico que salva, tá? Gente, não existe um método milagroso. Não existe isso. O que existe é você ter clareza do processo. Isso sim, eu falo sobre essa clareza que vocês vão ter. E aí eu tô vendo a Van, eu não sei o nome todo, mas eu tô vendo meu filho tá com 11 anos. Meu Deus, e ainda não tá alfabetizado. Meu amor, eu conheço um monte, viu, de crianças assim que estão com... Tenho alunas, inclusive, que atendem crianças fora do ciclo, que tá lá no ensino médio. Tenho professoras do ensino médio, inclusive, que vêm fazer o PSA comigo, porque ela tem alunos não alfabéticos. Então, pelo amor de Deus, eu imagino que ele se sente. Então, vem com a gente, tá? Quem sabe a mãe vai alfabetizar, porque eu também tenho mães aqui comigo que às vezes vêm com a gente porque acontece mesmo isso é muito triste. Então, bonitas, ó, dia 26, segunda-feira, às 8 horas, eu vou estar lá no YouTube. Então, quem não se inscreveu, tem que se inscrever, porque a gente não vai ser aqui. A gente vai mandar o link do YouTube para essas aulas lá nos grupos de WhatsApp. A gente tem já uns 15 grupos, se não me engano, 14 grupos. Então, tem muita gente lá. Vocês têm que se inscrever neste grupo que tá na bio. Então, terminou aqui. Se não se inscreveu ainda, terminou aqui, vai lá na minha bio. Se inscreve, clica lá. Se inscreve no link da Masterclass para vocês terem acesso aos links das aulas. Então, vai ser dia 26, segunda-feira, quarta, dia 28 e quinta-feira, dia 29. Tá? E provavelmente, porque eu sempre faço isso, vou fazer uma live de encerramento no domingo pra... Uau! Né? Tem muitas novidades pra vocês. Então se inscreve lá pra vocês participarem, tá? Por que eu escolhi esse tema pra vocês, né? O que a professora alfabetizadora precisa observar nos primeiros anos? Eu queria que vocês me contassem, eu vou continuar falando aqui sem parar, mas eu queria que vocês me contassem como que é o planejamento aí de vocês inicial. Que começa o ano, nesse momento eu imagino que vocês já estão voltando para a escola, ou já tem uma data aí prevista para retornar. Me conta isso, como é que tá? E me contem, pros, como é que funciona esse começo de ano para vocês. Vocês vão fazer, eu vou falar algumas coisas aqui, vocês me contam de vocês. Normalmente a gente faz o planejamento, tem as escolas lá que fazem um planejamento anual, né, pra gente olhar o todo ali. E depois, a partir do plano anual, a gente vai fazer aquele semanário, né? A gente vai fazer o planejamento das nossas aulas e tem muita coisa para dar conta agora, no início do ano, não é assim? Então tem acolhimento das crianças, é aquela recepção, principalmente primeiro ano, que é uma mudança de ciclo e as crianças vêm, né? Daquela ideia da educação infantil, da parte lúdica, eu falo que, ai meu Deus, é uma transição que todo mundo sofre. A criança sofre, a mamãe que tá lá, né, sofre. Nós sofremos também, porque quem é essa criança que vai chegar pra gente? Então, como que é isso? Dri, amor, eu vou falar muito isso na Masterclass, tá? A gente vai falar de consciência fonológica hoje aqui também. A gente começa a trabalhar lá com 4, 5 aninhos mesmo, tá, amor? Só que eu vou falar um pouquinho sobre consciência fonológica hoje com vocês. Aí vocês podem ir colocando as dúvidas aqui pra mim. Mas me contem aí como que é o planejamento inicial de vocês. E aí eu vou falando, tá? Porque eu decidi mesmo, gente, fazer essa live por conta disso. Porque a gente tá começando. E vocês vão fazer o planejamento de vocês. E principalmente as professoras estão com pré-alfabetização, lá na educação infantil, 4, 5 anos.
E as que estão na alfabetização, ciclo de alfabetização pela BNCC é primeiro e segundo. Quem tá nesse aqui? O que vocês olham no começo do ano? O que vocês planejam aí para fazer? É esse acolhimento das crianças? Tem mais alguma coisa que vocês fazem? Me contem aqui, por favor. Não sei se eu espero vocês, eu vou falando aqui, né? Será que... Porque eu sei que tem um delay. Vamos ver se... Ah, peraí que já veio aqui. Ah, a escola tá dando um reforço. Ótimo. Só pra você ver se esse reforço tá no caminho, né, bonita? Me formei em pedagogia meio do ano passado, fui sua aluna e já peguei uma turminha no infantil, mas agora vou iniciar no primeiro. Que delícia, já se inscreveu, Bia, lá na nossa Masterclass? Tá morrendo de medo, não fique. Vem pra Masterclass, eu ajudo vocês. Tô uma criança de 10 anos que não tá alfabetizada, olha isso, gente. Estou em uma escola particular, então é método apostilado, não tem problema, tá, Yara? Não tem problema, a apostila não é, ela tem que ser a nossa aliada. Eu vou falar sobre isso também na Masterclass. Não tenho liberdade de fazer o que eu quero, porém observo a desenvoltura ao falar. Meu Deus, Carla, acho que é Carla, Silva Carla Gonzaga. Isso aqui é muito importante, observar isso. Eu não sei se você falou sobre isso agora, porque eu comecei a subir agora as falas de vocês. É a primeira coisa que eu vou falar aqui. Perfeito, ótimo, tem que perceber isso mesmo. Não sei quem passou seu Insta pra mim. Desculpa, mas você é médica do quê? Não sou médica, não sou médica. Eu sou uma professora. Sou professora, fui 10 anos professora na rede estadual de São Paulo. Hoje eu sou a professora na graduação na pedagogia, coordeno 3 cursos de licenciaturas na graduação, mas eu amo falar sobre alfabetização. E eu falo de alfabetização baseada na ciência cognitiva e na neurociência, que é uma área da medicina que não é da pedagogia, mas ela alimenta, porque ela fala pra gente como que o cérebro da criança funciona e a gente se alimenta disso pra gente adequar as nossas atividades e a criança realmente aprender. E essa aprendizagem que a gente está falando quando é baseada em neurociência, ela não é aquela aprendizagem que a gente teve lá no passado, tá? Não é uma aprendizagem, um ensino tradicional, que a gente não aprendia, na verdade, a gente só decorava para fazer prova, sabe? Nem vou entrar nessa questão agora, mas é isso que eu sou, tá? Sou professora. Olha lá, a Sabrina também vai ser no primeiro ano, professora de era de educação infantil. Aí a Cleonice falou aqui, ó. Eu não sei se é a Cleonice acho que falou que tá no Insta da mãe dela, né? Acho que é isso. Fazemos o acolhimento, a sondagem diagnóstica para saber o ponto de partida com os alunos. Isso. Ótimo. Aí a gente vai falar sobre isso, meu amor. Isso vai acontecer, isso é fundamental. Vou falar também sobre isso, sondagem e tudo mais na Masterclass. Mas, junto com isso, paralelo a isso, a gente precisa olhar uma coisa ali, as lacunas da criança. A gente precisa observar, e é sobre isso que eu quero falar agora. Só deixa eu me ajudar. Acolhimento na primeira semana, vou dar aula para o primeiro ano esse ano e fiz o método PSA. Ah, Aline, minha bonita, minha aluna do PSA. Respondo sim, Van, no privado. Pensei também que fosse professora. No colégio que eu leciono, fazemos planejamento anual, baseado na BNCC, e tem outros temas, bem como semanário, acolhimento, sondagem, minha paixão, alfabetização. Que linda, Dilma, tá sempre aqui comigo. Primeira semana, acolhimento. Segunda semana, sondagem. Partindo desse ponto de partida, e lançamos as apostilas. E não vale, né, Aline? Você já é minha aluna? Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui a falar sobre isso. O que a gente tem que olhar? O erro mais comum que a gente tem nesse processo é esse. É só olhar para o conteúdo. Aí você fala, não, mas eu olho para um monte de coisa, eu penso no acolhimento. Não. Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Quando a gente faz o planejamento, que a gente se reúne, né, no começo do ano para planejar, certo? E aí a gente faz o planejamento anual, porque é justamente pra gente olhar tudo que a gente vai trabalhar e se organizar, depois poder fazer semanário, não sei como vocês chamam, quinzenário, rotina, cada escola chama de um jeito. Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Planejamento anual, semanário. O semanário, normalmente as professoras colocam ali assim, não sei como vocês fazem, mas normalmente eu acompanho, elas colocam assim, segunda-feira, aula de português, por exemplo, eu vou trabalhar a página tal, que é o tema tal, conteúdo tal, às vezes até coloca a habilidade que vai ser trabalhada ali. Eu quero que vocês estejam com o coração aberto para me ouvir, tá? Quando a gente faz isso, não é que tá errado, e a gente vai fazer isso, tá? Só que isso é só olhar para o conteúdo.
Quando você está planejando dessa forma, e tudo bem você planejar assim, é que você tem que ter um olhar para uma outra coisa que eu vou falar aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam que isso é só olhar para o conteúdo, é o que você vai ensinar para a criança. Então tá, você tem que seguir um currículo padrão, você está com o primeiro, segundo ano, ou na educação infantil, você está olhando para aquele currículo, o que vai ser ensinado ali. Você tem que olhar para isso, tem que se organizar e, né, diluir todo aquele planejamento, aquele currículo daquela série ao longo das suas aulas. Tá tudo bem. Só que principalmente quando a gente está falando de uma primeira série, a gente precisa olhar para as lacunas que essas crianças veem pra gente. Isso é muito importante, porque se você não olha para essa base, lembra que eu falei lá que os estudos mostram que as crianças precisam amadurecer algumas bases, algumas habilidades elas precisam desenvolver na educação infantil que vão ser fundamentais para o processo de alfabetização. Ora, se são fundamentais para o processo de alfabetização, eu estou dizendo para vocês que se elas não acontecerem, se elas não aconteceram no passado, vocês não vão ter sucesso na alfabetização dos alunos de vocês. E é um processo, é ter clareza de tudo isso. É só isso? Não, tem muitas coisas. Por isso que eu estou falando, vem para a Masterclass, porque eu vou mostrar muitas coisas para vocês. Mas hoje a gente está falando aquilo que a gente tem que ter, claro, a gente tem que olhar para isso. Ah, Pro, mas eu tenho muita coisa para cumprir, eu tenho apostila para dar conta. Eu sei, meu amor. Só que eu não estou dizendo que você vai parar com o seu processo, nem com o seu planejamento, nem com o seu semanário para olhar para isso. Não. Você vai olhar isso durante as suas aulas. Você vai começar a reparar isso de forma intencional. Então, quando eu estou falando de tudo isso aqui, eu estou falando de quem? Principalmente das habilidades preditoras. Então, a gente tem que pensar que eu olho para a criança para entender essa criança. Pro, mas eu tenho 30 anos, desculpa. Eu tenho 30 alunos, 35 alunos, não dá para ficar olhando de forma individual. Mas você não olha para o aluno, você olha para a habilidade. E você vai ter grupos de alunos que têm habilidade e um grupo de aluno que não tem. É nesse que você tem que olhar. E você tem que ser mais específica para esse aluno em alguns comandos, em alguns direcionamentos. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Então eu vou olhar para a apostila, eu vou usar a apostila. Lógico que depois lá na Masterclass a gente vai falar sobre como que a gente vai adaptar, o que a gente tem que fazer, como dar esse direcionamento, tudo bem. Mas entender que a alfabetização ela não começa no alfabeto, não começa na letra. E é estranho falar isso, né? Como assim a alfabetização não começa lá na letra? Só que também, vocês me perguntam de consciência fonológica, porque eu sei que hoje é isso, parece até que é uma moda, apesar de que não é, tá, gente? Eu super defendo a habilidade da consciência fonológica. Mas não é suficiente só ensinar letra, que nem muita gente eu vejo que vende ali o método fônico, como sendo o único salvador do mundo. O método fônico, se ele só for... O método fônico é ensinar os sons das letras bem fragmentadinho ali. Então, isso aqui, ó, B, que é a letra B, é o som da letra B, é B, né? Então, B com A é igual a Bá. Se eu fico fazendo isso, vocês concordam comigo que isso também é engessado, também é tradicional? É igual ensinar babé bibobu, com um pouco mais de profundidade, que tem um outro olhar, lógico, né? Você tá olhando pro som, que é isso que faz a criança realmente automatizar futuramente a leitura e tudo mais. Mas vocês precisam entender que assim, ó, não é só o método fônico, não é só a consciência fonológica, é o processo todo, é entender. E se eu contar para vocês que o cérebro leitor da criança começa a ser formado na 24ª semana de gestação? Vocês acreditam nisso? Olha quando, por isso que as mães vão falar, por isso que a medicina vai inclusive falar pra gente, a neurociência, que é importante a gente ler, né, pra criança quando ela tá aqui na barriga, cantar, conversar. Esse cérebro começa a ser formado ali na 24ª semana. Por isso que a base, a educação infantil, ela é tão informada, porque ela é tão importante. Porque ela vai nos ajudar com tudo isso. Entendem? Então hoje, quando eu tô falando com vocês, a gente precisa ter um olhar para as habilidades que precisam ser amadurecidas. Não é que vocês vão fazer o trabalho da educação infantil. Então se você é professora da educação infantil, você precisa muito trabalhar as habilidades preditoras. E aí, meu amor, que perguntou aqui, Pro, e a consciência fonológica com 4, 5 anos? A consciência fonológica é uma das habilidades preditoras da alfabetização. Sim, ela precisa ser trabalhada na educação infantil. E consciência fonológica não é trabalhar papel, é consciência de sons. Então, tem as habilidades da consciência fonológica que a gente trabalha para aquela criança aprender, para aquela criança desenvolver a habilidade. Então, consciência fonológica não é método. Consciência fonológica é uma habilidade essencial para o processo de alfabetização ter sucesso.
Entenderam, bonitas? Aí a Célia tá assim, ó, gostaria de saber mais sobre o processo do método fônico. O método fônico, eu uso assim, tá, bonitas? Porque tem gente que fala, só trabalho o método fônico, aquelas boquinhas, aquilo é legal, é muito bacana, mas se você trabalhar só o método fônico, você também ingessa suas crianças. Eles entendam que leitura e escrita a gente lê e escreve com um propósito, pros, não é isso? A gente não lê e escreve com um propósito. Então, se é com um propósito, a gente tem que dar sentido para a leitura e para a escrita da professora. Tudo isso eu vou falar para vocês na Masterclass, tá, bonitas? Então eu tô falando aqui porque essa live é de aquecimento mesmo. A gente começa aqui, mas segunda-feira eu quero vocês lá, hein? Porque é lá que a gente vai falar sobre tudo isso. Então, entendem isso, a gente lê e escreve com propósito, eu tenho que dar sentido para a escrita, eu tenho que dar sentido para a leitura. Então, só trabalhar o fônico não vai adiantar. Eu tenho que ter uma perspectiva, eu tenho que partir de uma contextualização para a criança para que aquilo faça sentido, não fique maçante, principalmente porque nós estamos trabalhando com uma geração que eu falo que eles têm acesso ao mundo a um clique. E a gente ficar trabalhando coisa fragmentada não dá sentido, né? Então, prestem bastante atenção nisso. E aí, quando a gente fala das habilidades preditoras, eu gosto de explicar isso aqui, ó. Habilidade. Habilidade não é uma coisa que a gente desenvolve no papel. E a gente vê muita gente colocando a criança por horas, ou brinca por brincar, como eu disse, ou fica horas ali preenchendo letra pontilhada, fazendo apostila, e perde a essência, queima etapas, não amadurece o que tem que amadurecer, que é tanta coisa que tem que ser feita ali na educação infantil. Quando a gente está falando de habilidade, eu estou falando para vocês, eu faço até uma analogia aqui, né, uma comparação, que nem quando a gente vai, um menino chega lá no campo de futebol, eu adoro falar isso, esse exemplo que eu acho que fica bem simples, ele chega e fala assim, olha, eu quero jogar futebol, fala lá pro técnico, e o técnico fala, mas você sabe jogar futebol? Quer dizer, essa pergunta é, você tem habilidade de jogar futebol? E ele fala, tenho, ele fala, então me conta aí como que joga futebol. E ele pode conhecer toda a teoria disso. Ele pode dizer, eu não entendo nada de futebol, tá, gente? O pouco que eu sei vem dos meus filhos assistirem. Eu tenho 2 meninos aqui. Então, um pouco, quando ele começa a falar, então jogar é assim, divide tantos, tem tantas pessoas no time, tantos jogadores, tem o banco reserva, tem as funções ali, atacante, zagueiro, goleiro, né? Chega, já cheguei no meu limite de entendimento do futebol. O impedimento, né? Enfim. Ele pode explicar tudo. Ele pode ser um gênio da teoria do futebol. Associem isso, tá? Comparem com o que eu tô querendo dizer aqui na alfabetização. Isso significa que ele tem habilidade, que ele sabe jogar? Não. E a leitura é a mesma coisa. Eu posso conhecer todas as letras do alfabeto. Isso significa que eu sei ler e escrever? Não. E é exatamente isso que a gente vê, um monte de criança copista, que copia tudo com a letra linda, que nem antigamente que não existia critério pra gente entender onde a criança estava, né, a fase, o nível que ela estava, era exatamente isso. Então a gente está falando de uma coisa muito séria aqui, bonitas. Habilidade é habilidade. A gente desenvolve na prática. Então lá no primeiro ano a gente vai olhar para isso e se a criança não tem, se a gente identifica aquela lacuna, a gente também vai desenvolver essa habilidade na prática, no dia a dia. Não existe um método milagroso, uma apostila que vai falar assim, você faz exata... Tem algumas coisas que a gente vai falar, o caminho, mas é sempre pro professor é dominar o processo de alfabetização. É compreender como que o cérebro vai sendo formado, porque isso vai dando uma lógica para vocês. Entendem isso? Então, eu quero que vocês olhem, primeiro, eu vou falar de 4 habilidades, porque não dá para falar de todas aqui, né? Escolhi algumas aqui que eu considero que todas são muito importantes, mas vamos falar sobre essas 4 habilidades. Quando vocês falam assim, meu aluno vem para o primeiro ano, ele não tem nem pega no lápis. O meu aluno vem para o primeiro ano, ele não tem nem pega no lápis, ele não sabe esperar a vez dele, né? Ele tá toda hora desatento. Gente... Aí vi até uma mãe, que acho que foi a Vânia, que falou que não sei, alguém que achou que o filho dela fosse autista. Nem toda criança desatenta tá com TDAH. Entendem isso? Presta atenção, tem habilidades que não foram amadurecidas, que não foram trabalhadas, e a gente precisa ter um olhar para isso. Então, a primeira coisa que alguém, inclusive, colocou aí é ter um olhar para o desenvolvimento da linguagem oral. Olhem para isso. Ninguém aprende a ler e escrever se ele não tiver uma base sólida de linguagem. Então, vocês vão observar isso no dia a dia.
tá bom? A gente está falando de habilidade. Habilidade preditora e precursora da alfabetização. Por que que elas são chamadas assim? Porque elas predizem, elas antecipam o que vai acontecer lá. São elas que dizem se vai ter sucesso ou não na alfabetização. Olha isso. E precursora porque elas preparam o caminho da alfabetização. Entendem isso, bonitas? Ah, a professora Aline tá aqui, fala maravilhosa. Nem toda criança desatenta é TDAH. A Aline é super da inclusão, né? Depois sigam ela, porque ela é uma gracinha. Já veio aqui na comunidade PSA dar pra gente aulas sobre inclusão e é muito legal. Então é sobre isso, né, Pro? Então eu quero que vocês olhem assim, ó. Como é que eu vou observar? É no dia a dia. Não existe mágica, tá? Pensem sobre isso sempre. Então, o que eu quero que vocês observem? Como que essa criança se expressa oralmente no dia a dia? Vocês vão ver que tem crianças que chegam lá no primeiro dia para vocês e a fala dela são aquelas frases curtas, sabe? Não é uma fala completa, né? Então, sabe aquela coisa? Um menino bola. Ah, fui parquinho, pô. Fui parquinho, pro. Olha para essa criança. Ela consegue... Outra coisa que a gente vai olhar, né? Ela consegue explicar as ideias dela? Ou ela só responde com sim ou não? Começa a observar essa fala, o desenvolvimento da linguagem oral. Porque o desenvolvimento da linguagem oral, eu falo que é uma herança humana. A gente vai desenvolver se a gente tiver interação. A interação social é que diz ali, né? Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente estimula, mais a gente consegue o desenvolvimento da fala oral. Diferente do desenvolvimento da escrita. Que a criança precisa reorganizar, porque o nosso sistema alfabético, ele foi construído a partir do mapeamento da nossa fala. Depois também vou falar sobre isso na Masterclass, olha isso. Mas, então, o sistema de escrita precisa ser ensinado. A fala não, só precisa interagir com aquela criança. Percebem isso? Então, vocês precisam lá no dia a dia perceber essa criança. Ela tem essa lacuna, porque vejam, se ela não tem essa base sólida de linguagem, ela não vai aprender a ler e escrever. Quanto mais pronunciar bem a palavra, quanto mais vocabulário é uma outra habilidade preditora da alfabetização fundamental. Então, se essa criança tem um vocabulário restrito, ela vai ter dificuldade na compreensão depois. E se vocês olham para a BNCC lá na educação infantil, o tempo inteiro tem um monte de habilidade assim, olha, como que é que eles falam? Nomeie as coisas, nomeie os objetos, nomeie as ações. Essa criança, observa, ela consegue nomear os objetos, elas nomeiam os sentimentos, as ações delas, ou elas usam sempre as mesmas palavras, não consegue variar. Esse vocabulário, que é uma habilidade preditora da alfabetização, ele vai influenciar na compreensão depois. Então, se o seu aluno ele não está se expressando oralmente, se ele faz essa palavrinha, essa frase curta, fui parque, você precisa explorar essa fala, mas não é dizer, tá errado. Não é isso, você vai fazer uma intervenção na linguagem, você vai ajudar sempre, em qualquer uma dessas que você vai olhar sobre a oralidade, você vai ajudar expandindo essa fala. Então você vai conversar com o seu aluno. Você foi ao parquinho? Com quem que você foi? O que você fez lá? E dá continuidade, sem forçar, é uma coisa natural que a gente vai fazer. Vocês entendam que essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas. Tanto que uma criança com 5 anos, ela já começa a fazer... Olha que incrível isso, ela já começa a fazer com 5 aninhos correções gramaticais na própria fala, sem você falar de gramática. Então veja, se a criança fala poita, por isso que inclusive a gente precisa orientar as famílias sobre isso, né? Se a criança fala poita, abre a poita pra mim, é fofo, né? Porque criança é fofa por natureza. Mas, e as famílias adoram, as avós adoram ver aquele jeitinho, falando tudo errado. Só que se você repete errado, é o contexto, é o meio que ela tá vivendo. Ela não tá ouvindo. Como é que tá esse processamento? Ela não tá ouvindo e ela não consegue fazer o jeito correto. Então, eu sempre falo lá para as alunas, né, no PSA, a Leilinha colocou aqui agora, isso mesmo, é minha aluna do PSA. Se eu ouço a criança falando poita e falo, mamãe, né? Mamãe é assim, mamãe abre a porta pra você, meu amor. Gente, olha o que ela tá ouvindo, tá repetindo. Então ela não consegue fazer. Agora, se você fala, claro, a mamãe abre, e olha isso aqui bem articulado, né? A mamãe abre a porta pra você, meu amor. Olha isso daqui, dá um outro sentido. A criança ouve e aos pouquinhos vai virando a chavinha e ela já faz a correção gramatical na própria fala.
Entendem isso? Faz sentido para vocês? Me falem aí. Eu vi que tem muita gente escrevendo, gente, é só para eu não parar. Tem vários exemplos de atividades pra gente trabalhar isso, tá? Mas, não foquem agora, nesse momento. Não foquem na atividade. Foquem em entender o processo, como que acontece tudo isso, porque isso faz muito mais sentido, tá bom? E aí depois, quando você entende o processo, isso fica automático. A Leila tá aí, que eu tô vendo, deixa eu ver se tem mais aluna minha, que depois que entender o processo, isso vai automatizando. Eu já sei o que eu tenho que perguntar, já sei o que eu tenho que falar. Leila, inclusive, alfabetizou em menos, ou em até 180 dias, né, Leila? Já pegou o ritmo da coisa. Então, outra coisa que a gente vai observar nesse desenvolvimento da linguagem oral, que é fundamental, que é a compreensão. Então, olha lá, isso, Cleo, vocabulário ouvido é o vocabulário falado, é sobre isso. A Tati também, que é minha aluna, e já super alfabetiza, professora alfabetizadora de primeiro ano. Então, quando você conta uma história para a criança, ela entende o que aconteceu na história? Vocês já perceberam que tem umas crianças que ficam perdidas na história? Você tá falando, tá todo mundo rindo e ela não tá entendendo o que tá acontecendo na história? Não é isso que acontece? Ela responde perguntas que você faz sobre a leitura? Às vezes, ou ela não sabe responder, ela não consegue se atentar àquilo, ela não entende. E às vezes, a hora que você faz a pergunta, ela responde a outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você perguntou. Já não aconteceu isso? Tenho certeza que já. E mais do que isso, ela consegue recontar a história. Presta atenção, mesmo que é do jeitinho dela, tá? Lá na educação infantil, tem um campo inteiro, que é o Fala, Escuta, Pensamento e Imaginação, que só vai trabalhar com isso aqui, com compreensão, com oralidade, com vocabulário, ele vai trabalhar o tempo inteiro. Então, assim, na leitura e lá na educação infantil é uma coisa muito rica, porque a professora às vezes até se caracteriza do personagem, né? Aqueles livros lindos que abre, faz um castelo, né? Ela vai trabalhar com fantoche, com dedoche, não que a gente pare de trabalhar, não deveria parar de trabalhar isso no primeiro ano, tá, gente? Mas no primeiro ano, como que a gente vai trabalhar isso tudo? Compreensão. A gente vai trabalhar com leitura. Então, lá no meu planejamento, lá no PSA, eu falo muito sobre isso. Vamos fazer o planejamento, a primeira coisa lá do planejamento eu coloco primeira aula, lá antes de colocar a primeira aula, coloca a leitura do dia. Então, todo dia a gente vai ler um gênero diferente, vai contrastar, vai comparar. E aí eu ensino como é que a gente faz isso. Mas compreensão, bonitas, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Reconto de história. Tem muito isso na BNCC, trabalho, reconto de história. Por quê? Porque quando a criança ela começa a contar a história a partir do conflito estruturante da história. Branca de Neve, eles vão contar a história a partir da hora que mordeu a maçã, que é o que mais chama atenção. Ela não começa a contar lá com a apresentação dos personagens, da introdução, não começa a contar. E isso já dá base para o letramento depois, né? Depois que fica alfabético, 3º, 4º, 5º ano, que é outro olhar. Então, trabalhar tudo isso é muito, muito importante, tá? Então, recontar a história, a criança tá aprendendo coerência, ela tá contando a ordem dos fatos. Só que, lógico, isso tudo vai acontecer com mediação. Você retomando a história, mas eu posso começar assim a história? Gravei um vídeo, inclusive, falando sobre compreensão, né? Como a gente para a história ali e a gente vai estimulando a criança a pensar sobre. E isso cai em concurso, isso cai na prova, né? Cai no Saresp, cai nas avaliações externas, porque é exatamente a criança encontrar onde está a mensagem implícita da história, onde está a mensagem, o que quer dizer. Tudo isso a gente trabalhando a compreensão, é uma habilidade preditora que deveria ser trabalhado lá na oralidade, nesse momento, no teatro, na dramatização, lá na educação infantil. Entendem? Mas não foi trabalhada, a minha criança não tem nada disso, então você vai ter que trabalhar, meu amor, porque se você não trabalhar isso, e não pensem que é um bicho de 7 cabeças, por isso que eu falo toda hora, eu bato nessa tecla, é o processo. Se você entender o processo de alfabetização, se você dominar isso, você faz miséria, tá? A minha coordenadora passou a lista dos novos alunos e alguns estão vindo alfabetizados, isso está correto? Foi estimulado a alfabetização? Não, meu amor, não tem problema, tá? A alfabetização formal, e existe todo um trabalho sobre isso, ela acontece no primeiro ano. Mas o que acontece? Quando a gente tem crianças, só precisa ver isso. Quando a gente tem professoras na educação infantil que trabalham com ciência fonológica, todas as habilidades, amadurecem essas habilidades preditoras, você não vai... Quando você tem criança pré-silábica, se chegar criança pré-silábica para você vai ter clareza, ou pré-alfabética, como a Linéa chama, né?
você já tem clareza que não foi trabalhado consciência fonológica. Se a professora trabalhou consciência fonológica, que é para começar com 4 e 5 anos, tá? Se ela começou a trabalhar isso lá na educação infantil, a criança provavelmente já vai chegar silábica alfabética, principalmente se é um trabalho bem feito, ela chega alfabética. Só que o grande problema, Cleonice, é que tem gente que chega, tem muita criança que chega alfabetizada, mas é na base do ensino tradicional, tá? É porque ela ficou fazendo babebibobu. Trabalhou silabário, trabalhou aquilo que a gente... Silabário, gente, eu gravei um vídeo sobre isso também lá no Instagram. Silabário é um dos piores materiais que a gente tem. Eu sei que dói isso, tá? Eu também trabalhei muito com silabário. Tati tá aqui, pra não deixar mentir, que a Tati também trabalhava com silabário. A hora que ela entendeu que silabário, ela é aluna do PSA, a hora que ela entendeu que silabário não fazia sentido, ela tirou tudo e alfabetizou os alunos dela em 2 meses. Que ela me conheceu, foi para fazer o PSA, eu fui, acho que... Ela tá aí, pode falar, Tati, se você quiser. Ela começou a trabalhar com eles, acho que no 2º bimestre do ano, e aí em julho eles já estavam todos alfabéticos. E ela jogou fora o silabário, porque não faz sentido. O silabário, ele só trabalha decoreba, ele só trabalha o movimento da mão de cópia e visual. Ele não trabalha o processamento fonológico, ele não trabalha nada disso. Tá? Por isso que eu falo, dominem o processo, é isso que a gente precisa, para vocês sofrerem menos. Não é trabalho a mais, tá? Isso aqui que eu tô falando para vocês. É um trabalho que dá muito certo, tá? Aí o segundo, já que a gente tá falando da consciência fonológica, outro eixo que eu trouxe, é observar a consciência fonológica. E aí muitas professoras, 2 coisas que a gente precisa observar. Muitas professoras dizem que conhecem, mas não sabem observar na prática. E muitas professoras, eu tenho visto isso, que estão achando que o método fônico e a consciência fonológica salvam o mundo. Se você não sabe trabalhar isso, se você não tem clareza, se você trabalha isso de forma fragmentada, se você acha que consciência fonológica tem a ver com escrever, com escrita, não dá nada certo. Não é. Consciência fonológica é consciência de som e letra. A gente trabalha esse princípio alfabético, né? A gente trabalha todas as consciências, então rima, literação, consciência silábica, consciência de palavras, consciência de frases. A gente trabalha até a gente chegar na consciência fonêmica, que é a capacidade da criança de manipular, de identificar e manipular os sons ali bem isolados na palavra. Então, pirulito, pã, né? Pã, i, r, u, l, i, t, o. Ninguém de nós aqui fomos alfabetizados dessa parte. Imagino, né? Porque pode ser que tenham meninas muito novas aqui, ou teve a felicidade de encontrar uma professora aqui alfabetizada dessa forma. Mas não, a gente decorou o nome de letra. E é por isso que a gente tem tanto prejuízo na escrita e na leitura. E temos muitos, tá? Eu nem vou entrar aqui também nesse mérito. Isso é conto de história, construção coletiva de histórias. É isso mesmo, Aline. Perfeito. Não tem silabário na minha sala, eu joguei fora, não quero nem ver. Olha lá, Tati, né? A consciência fonológica é incrível, tem que ser de forma lúdica mesmo. Então, lá na educação infantil é consciência fonológica bem lúdico, bem prático, tá? Então, o que vocês vão observar falando de consciência fonológica? Quando eles chegam, a gente já consegue identificar lá na sondagem, como vocês falaram aqui, a gente já consegue identificar as crianças em que nível que elas estão, mas aí a gente já vai identificando essas lacunas, né? Até no dia a dia mesmo a gente vai observando conforme a gente vai trabalhando o método fônico, as habilidades da consciência fonológica, as intervenções. A intervenção é o coração da alfabetização. Professor que não sabe o que perguntar para a criança, eu vou falar isso na Masterclass, ele não faz a criança avançar. Então, assim, ó, o que eu tenho que observar? Criança brinca com sons, ela consegue perceber se uma palavra parece com a outra, né? Ela consegue identificar rimas. Gente, isso é tão sério que na educação infantil a gente já consegue identificar crianças. Não é que você vai dar o diagnóstico, porque quem somos nós, né? Nós não damos diagnóstico. Mas já tem indícios de crianças que são disléxicas porque não conseguem entender a rima. Porque no cérebro da criança... disléxica, o funcionamento é diferente, né? Não funciona 2 partes importantes ali, uma delas o processamento fonológico. Então, ela não consegue perceber a rima, tá? Então, olhem para isso. A criança consegue identificar a rima, ela ri, ela se diverte com aquilo. Sabe aquela música do sapo não lava o pé, que a gente vai mudando as vogais, esse penelevp, esse penelivipi? As crianças não conseguem identificar, as crianças têm dificuldade quando não tem isso bem amadurecido. Então, perceber isso, perceber se ela consegue segmentar oralmente as palavras, se ela consegue bater palminha ali, às vezes até para os pedaços, para as sílabas do próprio nome, ela consegue. Ela tem uma escuta atenta, então ela escuta quando você fala, ou ela se perde muito facilmente ali naquele processo. Então, olhem para isso, tá?
Como eu disse para vocês, consciência fonológica tem todas as habilidades dela, tem como a gente trabalhar, a gente faz isso de forma muito lúdica, a gente vai fazer isso no processo. Gente, consciência fonológica é assim, ó. E aí minhas alunas estão aqui, elas podem falar isso, porque elas já alfabetizaram tudo isso, eu vou mostrar, inclusive, na Masterclass. Criança da educação infantil tem que desenvolver habilidade de consciência fonológica? Sim. Precisa. Primeiro, segundo ano, ciclo de alfabetização pela BNCC, tem que desenvolver consciência fonológica? É consciência fonológica. Criança que está no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, não está alfabetizada. Como é que eu faço? Consciência fonológica. Ai, mas eu vou trabalhar o sapo no lava-pé com um adolescente no nono ano, no ensino médio? Não. Você vai adequar a consciência fonológica ao que ele trabalha, ao que ele gosta. Vai usar música, vai usar piada, vai usar provérbio, vai usar um monte de coisa que tem pra gente usar, tá? E EJA, Educação de Jovens e Adultos, como que eu trabalho? Consciência fonológica. Consciência fonológica é uma habilidade fundamental, preditora da alfabetização. Sem ela, eu não consigo chegar lá. Assim como coordenação motora fina, para eu ter um bom traçado, para eu saber ter pega, para eu no lápis, tudo isso. É habilidade preditora, se não está bem desenvolvida, o que eu preciso fazer? Desenvolver. E aí vocês sabem como que a gente desenvolve isso lá na educação infantil, tá? E aí, então, olhem para isso. Eu sinto muito de ver que muitas professoras acham que é só isso. Não é, tá? Meus amores, não é. Tem todo um processo. A alfabetização é método, não é dom, não é mágica e não existe um método salvador. E eu quero muito falar sobre isso na Masterclass. Eu preparei minha aula para falar sobre isso, muito, tá? Porque isso vai fazer muito sentido para vocês. Falem para mim uma coisa aqui, me respondam uma coisa que eu tenho dúvida. Porque às vezes eu acho que sou eu, então, que penso dessa forma. Vocês às vezes se sentem assim, meio perdidas com a quantidade de métodos que existem de alfabetização? Cada um fala uma coisa? Porque a gente vai para uma escola pública, ela já tem lá a metodologia que ela segue. E ela já tem a concepção teórica, esse é o nome, que ela segue. Eu acho que esse Marlon, eu não sei se eu tô chamando de Marlon, não sei qual é o nome. Eu acho que um desses é um desafio. Vocês também se sentem perdidas, assim? Uma escola é uma coisa, outra adota outra. Totalmente, é isso mesmo, Cleo? Porque eu trouxe esse assunto lá na Masterclass, eu tô desenhando, né, escrevendo aqui, colocando os tópicos, e eu fico pensando, isso é muito. Aí, às vezes, eu converso aqui com algumas pessoas e falo, não, acho que não é legal você trazer isso. Só que isso eu acho que é totalmente... Vocês têm clareza de qual é a metodologia? Vocês ficam assim, o que é bom? O que é certo? Aí a gente vai lá, corre, compra atividade, aí vamos no outro, faz não sei o quê, aí pega um livro, aí a literatura diz uma coisa, cada hora chega uma teoria nova, aí um fala do construtivismo, aí o outro vai lá e detona o construtivismo, aí o outro fala que o método fônico é real, é muito bom, e aí o outro fala, não, o método fônico é extremamente tradicional, aí fica aquela confusão, uma guerra, um defendendo uma coisa, e aí a gente fica onde? Só sei de uma coisa, tem uma coisa que acontece com a gente, cobrança. Tá aí, ó, tá tudo aí, se vira aí que você precisa alfabetizar até o final do ano, pelo menos, né? Então, por isso que eu não gosto disso. Eu gosto de ter clareza de tudo, entender tudo um pouquinho, e eu vou trazer um pouquinho de cada, gente. Eu juro que eu vou trazer, assim, ó, o que principalmente tá na rede, o que eu vejo mais nas escolas, e vou explicar pra vocês saírem dessa aula da Masterclass com muita clareza sobre o método. Sobre os métodos. O que é método, o que é teoria... Porque as pessoas falam, coloca tudo num pacote só, como tudo fosse método, como consciência fonológica fosse método, construtivismo é método, tudo mentira, não é nada disso. Gente, eu estudo isso, tá? Eu dou aula na graduação, inclusive, eu sou mestre em educação, eu realmente pesquiso, eu estudei muito, li muito, são 18 anos estudando isso, tá? Então, é isso, são tantas informações que vamos indo pra tudo que é lado e fico patinando no mesmo lugar, não tem... É isso, Cleo, eu descrevo exatamente isso, porque eu sei o que é, porque eu vivi isso. Até a hora que eu comecei a entender o processo. Por isso que eu falo, vocês precisam dominar esse processo. Vocês precisam fazer muito sentido para vocês tudo isso, tá? Então eu vou trazer, vem para a Masterclass que eu acho que vai ser bem legal. Aí outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é sobre atenção e função executiva. Ai, que legal, gente. Então a gente vai se ver lá na segunda-feira. Gente,
Atenção e função executiva também é habilidade preditora e também deveria acontecer muito ali na educação infantil, né? Que são as habilidades ali do cérebro que vão permitir a criança aprender, usar o que elas estão aprendendo ou o que elas sabem e também se autorregular. E aí é exatamente isso que eu estava falando para vocês. Nem toda criança desatenta tem TDAH, né? E nem toda dificuldade de alfabetização ela é cognitiva. Muito do que a gente vê no processo, que a gente olha ali para as crianças, é a falta desta habilidade de atenção e de função executiva que não foi trabalhada com intencionalidade. Porque às vezes tudo que eu estou falando aqui, você fala assim, mas eu já faço. Meu aluno falou ali fui parque, eu já falo para ele, mas você foi fazer o que no parque? Mas eu não quero que vocês só olhem assim, gente, não quero, quem sou eu, né? Eu queria que vocês olhassem para isso a partir desse ano com intencionalidade. Eu vou olhar para as habilidades preditoras com intencionalidade. Eu tô olhando, ele tá falando assim, com frases picotadas, né? Não faz uma frase completa, eu vou olhar para aquilo com atenção, porque não são todas as crianças. Então essa coisa que a gente tem de generalizar, meus alunos, não são todos os seus alunos, são alguns alunos Começa a ter um olhar mais específico para você sofrer menos. Porque você tem muitos alunos que são bons, todos são bons, mas que já têm essas habilidades muito amadurecidas. Então não sofra desse jeito, por isso que é bom dominar tudo isso, porque você não sofre tanto, tá? E não fique esperando que o governo vai investir em você em formação. Ele até investe, né? Mas ele vai jogando tudo ali, porque eu sei, porque eu também participava toda semana eu tinha a TPC. Aqui no estado, em São Paulo, a gente tem a TPC, que é uma formação. E na prefeitura a gente tem GEIF, né? Nas escolas particulares, nem todas têm formação semanalmente, é muito difícil ter. Você tem que correr atrás da sua formação. Mas corram atrás da sua formação. Eu sempre fui dessa professora aqui. Eu sempre fui muito inconformada, não aceitava muita coisa. Então, busque informação. Sabe por quê? Porque a nossa escolha foi ser professor. Você não vai mudar agora de profissão. Não muda, não, tá? Então, quando a gente escolhe um caminho, a gente consegue chegar ali e ter clareza e conhecimento e dominar, a gente sofre muito menos, tá bom? Então, é verdade, Daiane, a gente sofre sem necessidade, é isso mesmo. Então, Rogério, eu tô falando exatamente isso. A gente vai olhar no processo e a gente vai trabalhando essas habilidades preditoras no dia a dia. Então, como eu falei, você vai compreensão, vocabulário, se ele não tem, se você percebeu, o que você vai fazer? Vai ler muito, vai ler todo dia para criança, e não fica minando a leitura, porque eu já vi professor falando assim, eu não vou ler esse livro porque é muito difícil para o meu aluno, ainda mais aluno da periferia, eles nem têm acesso à leitura em casa, meu amor, por isso, tá na escola para justamente isso, a gente focar nisso. Então, escolha os livros, mesmo que tenha palavras difíceis, dê vocabulário para o seu aluno, ensina, nomeia as coisas, nomeia sentimento, nomeia os objetos, nomeia as coisas, isso você vai dar vocabulário para o seu aluno. Então, é no dia a dia. Não tem como você falar, decora aí essa lista. Nem a gente tem, a gente também aprende palavras novas todos os dias, isso é incrível. Isso é habilidade, isso é desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano não está no papel, está na relação humana, está no dia a dia. Entendem isso, bonitos? Então, assim, vocabulário, compreensão, tudo isso é assim. Consciência fonológica, sim, tem todo um passo a passo pra gente trabalhar, tem muita atividade que dá pra gente trabalhar de forma muito lúdica, pegando as coisas da apostila de vocês, tá, gente? A gente pega a apostila, adapta, o contexto que você tá, contextualiza, eu vou falar também tudo isso na Masterclass, tá? Hoje é bem uma pinceladona do que a gente tem que olhar das habilidades preditoras. E aí a gente chega nesse aqui, na atenção e nas funções executivas. Então, o que eu preciso observar no meu aluno quando a gente fala dessas funções? Por exemplo, se seu aluno, ele é aquela criança que consegue ter atenção sustentada, então ele presta atenção, ele consegue ficar ali um tempo fazendo aquela atividade, ou ele levanta logo, se dispersa, ele fica ali uns minutinhos, pelo menos, fazendo aquilo, como que é isso? Mas não é aquela atividade maçante, de ficar horas copiando sem sentido. Não, é uma atividade com propósito. Nessa, ele consegue entender? Me interessei muito da forma que você explica. Ai, meu amor, muito obrigada. É isso, é porque eu gosto de falar do processo. Eu sou a professora, Sabrina, que explica o porquê das coisas. E na graduação as minhas alunas gostam muito, as minhas alunas do método gostam muito, porque eu explico o porquê. Eu tendo o máximo trazer
esse link, né, da teoria com a prática. E vocês estão vendo que quando a gente vai entendendo o processo, quando faz sentido, a gente se apropria, a gente consegue entender melhor, né? A gente não assume o papel de executor, estão me mandando eu fazer, eu vou fazer porque estão mandando. Não, vocês precisam questionar, vocês precisam entender o porquê, tá? Então, outra coisa que a gente vai olhar, além da atenção sustentada, é a questão do controle inibitório, que é a criança esperar a vez. Vocês já perceberam que no primeiro aninho, na educação infantil, eles são muito agitados, eles não esperam a vez de falar, tá brincando de alguma coisa, eles querem fazer logo, eles não conseguem esperar, né, a vez dele. Então, é aquela criança que interrompe o tempo todo, parece que não tem noção, o adulto tá conversando, ela vai lá e interrompe. Isso é falta de controle inibitório, mas isso tá errado? Não, meus amores, isso não tá errado, isso faz parte do amadurecimento, isso tá te mostrando, ó, olha essa observação, está te mostrando que uma habilidade da função executiva, que é o controle inibitório, não está totalmente amadurecida. E se não tá, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar jogos de esperar, sabe aquelas brincadeiras de estátua, morto-vivo, o mestre mandou? Esse tipo de atividade desenvolve o controle inibitório, dele esperar a vez. Entendem isso? Ou, lógico, vai ser no diálogo, vai falar, não, tem que ter a vez. Lógico que vai, mas tem várias coisas que a gente pode falar ali, né, brincar, nos jogos de esperar e tal, que vai ajudar com tudo isso, tá? Outra coisa, por exemplo, na função executiva, a gente tem a ideia, a flexibilidade. Vocês já observaram isso? Quando criança autista, ela precisa de uma rotina muito previsível. Porque se muda alguma coisa, ela desorganiza. Porque ela não tem flexibilidade. Então, mudou alguma coisa, mudou a rotina, ela trava ali, ela desorganiza, ela não consegue se adaptar. A sua criança, sim? Será que ela é autista? Por isso, não. Muitas vezes é porque isso não amadureceu ainda totalmente. Então, por isso que a gente trabalha tanta rotina. E no primeiro ano, isso precisa continuar. Para a criança se organizar, para ela entender que tenha uma rotina previsível no dia dela. Isso dá mais conforto, isso acalma as crianças, não dá ansiedade, né? Então, a gente trabalha a ansiedade porque ela sabe o que vai acontecer depois, ela prevê, você está mostrando para ela o que vai acontecer. Então, isso ajuda muito. Então, tem que olhar para isso, bonitos. Então, hoje, quando vocês agora entrarem na sala de aula, comece a observar isso nas suas crianças. Você fala assim, esse aluno aqui, então não é que ele é autista. Meu Deus, tem todas as características de autismo. Não, pera, calma lá, não é assim que funciona, né? Começa a trabalhar, então, essa rotina, começa pra você ver como que as coisas não vão mudar e vai ficar muito mais tranquilo, tá? Que mais que eu coloquei? E aí eu trouxe um último eixo, que a gente já tá 9h05 já, né? Depois de ter os acontecimentos do Instagram, de não parar, vocês não conseguirem me ouvir. O último eixo que eu trouxe aqui é, finalmente, então, observar a relação com a escrita. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção no sentido da escrita. Eu disse para vocês, a gente escreve e a gente lê com um propósito, sempre. Não é isso? Então, o seu aluno, quando ele escreve o próprio nome dele, ele escreve aquilo com sentido? Ele sabe por que ele está fazendo aquilo? Qual o sentido de escrever o nome dele? Ou ele só copia? Ele é uma criança que pergunta para você, o que está escrito? Essa pergunta diz que ele está vendo sentido na escrita. Vocês sabiam que a criança, veja bem, ela consegue perceber a importância da escrita, do objeto escrito, como uso social, né, para ela usar no dia a dia, na brincadeira? Olha que incrível isso, bonitas. Na brincadeira do faz de conta lá na educação infantil é quando ela observa, ela percebe que o objeto escrita é fundamental para a vida dela. E sabe como ela percebe? Porque ela imita, e vocês sabem disso. Então ela olha o adulto brincando, o adulto trabalhando, o médico prescrevendo a receita, entregando para a mãe. Só de olhar isso, ela está percebendo que aquilo, mesmo que ela não saiba ler, mesmo que ela não saiba que aquele registro, né? Aquele símbolo representa a escrita, ela está vendo que existe uma função, ele está tendo uma ação, né, de escrever para alguma coisa, para dar o diagnóstico ali para a mãe. A mãe está fazendo uma receita de bolo, ela lê com propósito. Bem, vai lá, compra para mim isso aqui, entrega, ela escreve uma lista. Então tudo, a escrita e a leitura tem um propósito, nem que seja para entreter, para se divertir, para se emocionar, porque eu gosto por hobby.
para uma função. Então ela começa a perceber isso na brincadeira, ou nas ações do dia a dia, né? Então, por exemplo, o pai comprou um armário, comprou uma TV, comprou um brinquedo e tem lá o manual de instruções, né? Então o gênero instrucional, tudo escrito. Então o pai vai ler. Peraí, filho, calma, vamos lá, a gente já vai montar o brinquedo, mas vamos lá, deixa o papai ler aqui para ver o que precisa fazer. Ela começa a perceber nisso. Olha que demais, né? Leitura da Bíblia, exato, Leila, passando um dedinho, né? Eu lembro disso do meu filho mais velho, ele pegava o Julinho do Cocoricó, colocava, hoje já vai fazer 18 anos esse ano, né? Eu tô ficando velha, mas ele colocava o Julinho ali do lado, pegava o livro, não sabia nem ler, mas ele passava o dedinho bem certinho. Isso aqui também é processo de alfabetização, da esquerda para direita, de cima para baixo, né? Ele passava o dedinho ali, Julinho, ele não sabia nem falar direito, e ficava imitando. Olha, ele já tá vendo o sentido. Então, quando eu falo aqui, é olhar para isso. Se a criança tem sentido quando você está trabalhando a leitura e a escrita. Olhar também se a criança, ela segura o lápis, se ela rabisca, né, com intenção, mesmo que ela não saiba escrever, se ela tem uma intencionalidade de escrita. Então, vocês vão trabalhar no dia a dia, dando sentido para a escrita, mesmo que você seja o escriba na lousa, fazer a criança participar com intenção. Ela participa da intenção da escrita, para ela entender o sentido, já que ela não tem. Essas crianças normalmente são as pré-silábicas. E lá no PSL eu falo muito sobre isso, porque é muita coisa para falar hoje aqui, mas assim, porque existe o significado e o significante. A criança pré-silábica, ela ainda está no significado. Isso significa que quando você pede para ela escrever, ela faz desenho, rabisco ou garatuja, por N motivos, mas um deles é porque ela pensa na imagem. Então você fala, escreve boneca pra mim. Às vezes ela desenha a boneca, porque ela tá no significado, ela tá representando, que nem o Homem das Cavernas quando desenhava, não era o significado das coisas? Significante, ela entra quando ela começa a prestar atenção no som da fala e entender que ela pode ser representada. Para isso acontecer, é que você precisa dominar esse processo de como você faz para a criança aprender isso. Faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui? E aí vocês vão trabalhar esse sentido como? Com a produção de bilhetes, com lista, né? Você sendo escriba, vai escrever o nome dela nas coisas, nos objetos, nos jogos, no material escolar. Então tudo isso ela vai entendendo que o nome dela, ela escreve ali para nomear, porque é dela, né? Então você vai fazendo tudo isso, a criança vai participando até o momento que ela vai ter autonomia, lógico, num processo de alfabetização, mas tem que desenvolver essa habilidade, tá? Então, tira também, bonitas professoras, o foco do lápis por um tempo, tá? Prestem atenção nisso. Usem isso aqui, ó. Letras móveis, a nossa grande aliada. Usa letras móveis, usem materiais concretos. Vocês vão usar para trabalhar as habilidades preditoras, vocês vão usar tampinha, vão usar cartõezinhos, né? Aí depois tem aqui o kit do Alfa Brincar, mas tem um monte, na internet tem aí jogos de consciência fonológica, mas tem que saber usar tudo isso, tá? Não fica comprando, dominem o processo, tá? Entendam tudo isso primeiro. Vão trabalhar com montagem de palavras, com cartões, precisa aprender a olhar o material, que muitas vezes vocês sabem que material didático, professoras, é uma indústria bilionária que só visa o lucro. Não é o mesmo objetivo pedagógico que nós, eles nem conhecem as nossas crianças. Eles nem conhecem os nossos alunos, aí eles colocam lá um material igual para todo mundo. Tá tudo bem, eu vou ter que seguir aquele material, mas usem ele como aliado. Então, o que eu posso aproveitar? No PSL eu falo muito, assim, eu mostro às vezes, tá vendo esse livro didático? Olha o que ele traz aqui, o que vocês acham dessa atividade? Aí quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, não acredito, que eu não entendi o processo. Eu olho e falo, meu Deus, isso aqui não tem sentido nenhum, a criança não está nem refletindo sobre o sistema de escrita, é só um copia e cola. Então, esse olhar que eu gosto que as professoras, né, as minhas alunas tenham, né, porque aí elas aprendem e têm segurança para trabalhar tudo aquilo. Então, agora, só para a gente encerrar, eu quero que vocês percebam que a gente não precisa correr. Ninguém desenvolve habilidade de um dia para o outro, mas a gente precisa entender para a gente encaminhar os nossos alunos e eles terem sucesso. E nós temos sucesso também, né, porque assim, ninguém tá lá brincando. Você é professora, valorize muito isso. Mesmo que as outras pessoas não valorizem, a gente valoriza a nossa profissão. A gente sabe da nossa importância, da nossa responsabilidade social. Não escolhemos isso à toa. Eu estava fazendo isso esses dias com uma aluna, inclusive da PCA. A gente tem um valor que é nosso.
que é a empatia, que é a relação interpessoal, de se colocar no lugar do outro, né? De olhar para o outro. Professor tem, né? Não sei se todos, mas temos, né? Então, façam isso com muita clareza. Entendam todo esse processo, porque vocês vão sofrer menos, tá? E valorizem a profissão de vocês, a nossa profissão. Eu quero que vocês percebam que quando a gente olha para isso, quando a gente observa na linguagem, consciência fonológica, atenção, relação com a escrita, você começa o ano mais estratégica e mais segura dos seus passos, tá? E aí, só presta atenção. Sondagem, mapeamento da sala, agrupamento produtivo, planejamento de atividade com intencionalidade, mesmo com apostila, livro, não importa, tá? A gente consegue fazer isso para cada nível e principalmente como fazer a intervenção, que eu vou falar também sobre lá no Masterclass. É um processo que vai acontecer desde os primeiros dias, tem que estar previsto no seu planejamento para dar certo, para ter sucesso. Todo mundo quer ser olhado e visto e ser reconhecido. As famílias estão esperando e vão te aplaudir no final disso tudo. Mas também vão criticar se isso tudo não acontecer. A maioria das pessoas criticam muito, né, o professor, como eu falei lá no começo da aula. Se vocês dominam tudo isso, vocês têm sucesso, são reconhecidos pelo trabalho de vocês e se sentem mais felizes, não ficam frustrados, porque não é fácil ser professor, né? E a gente precisa do mínimo de reconhecimento pelo nosso trabalho, mas a gente também precisa conquistar esse reconhecimento, né? Então, eu estou fazendo um convite para vocês aprenderem sobre o processo, para vocês terem mais sucesso no trabalho de vocês. A Masterclass, para quem está me perguntando, que a gente já vai encerrar, é na segunda-feira, dia 26 começa, são 3 dias de aula, tá, gente? Primeiro dia é na segunda-feira às 8 horas, segunda agora, dia 26, dia 28 na quarta-feira às 8 horas e no dia 29 na quinta, e provavelmente, eu sempre faço isso, uma live de encerramento no domingo, que eu vou trazer uma surpresa para vocês, dar um presente, mas isso é surpresa. Mas para participar da Masterclass não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube. Então, para participar, vocês precisam entrar no link que tá lá na minha bio, tá lá, entra no Linktree, entra na Masterclass, clica lá, se cadastra, e aí vocês vão cair num grupo de WhatsApp, um dos grupos, a gente tem mais de 12, 15 grupos. Clica, entra no grupo, porque é no grupo que a gente vai mandar tudo, os links, tudo direitinho para vocês. Inclusive lá no grupo a gente já tem, né? Teve 2 dias que a gente abriu, o pessoal mandou várias dúvidas, perguntas, eu trouxe tudo isso para a aula. Então, assim, vai ser um dia muito especial. Eu vou ficar esperando vocês. Confiem no processo, eu sempre falo isso, confiem no processo, porque alfabetizar com ciência, com a ciência cognitiva, com a neurociência que nos ajuda muito a entender nossa criança, muda tudo. Tá? E faz qualquer método dar certo, qualquer coisa dar certo, porque muda a gente primeiro, né? E a gente desenvolve habilidades muito importantes ali que vão facilitar o nosso processo. Meus amores, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu vou tentar ler aqui depois com calma. Como será a Masterclass? Será no Instagram? Acabei de explicar, né, bonita? Tudo bem, Cleo? Então vai lá, depois que a gente sair daqui, já se inscreve para cair lá num grupo e ter acesso a tudo, tá? Eu agradeço demais por vocês estarem aqui comigo. Espero vocês na segunda-feira. Espero, né? Não posso falar que tenho certeza, mas espero que vocês gostem muito. Então, até segunda. Fiquem com Deus. E compartilhem com as professoras lá da escola para elas virem para a Masterclass também. Beijão, gente. Bom fim de semana para vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser.